jovens, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do canal Educação, beleza? Bom, meus queridos, começando a nossa aula de hoje, a gente vai continuar a falar da termologia. Hoje, já no formato de revisão, beleza? Então, a gente vai revisar os principais temas envolvendo os conceitos fundamentais da termologia, as escalas termométricas. Tudo isso através de revisão. Dia 4/10 é a nossa aula de hoje da disciplina de Física, da nossa aula não presencial. Então, para a gente observar qual é o nosso objetivo de hoje, a gente vai aplicar em situações problemas os conteúdos de conceitos fundamentais da termologia e escalas termométricas. Através dessa aula, a gente vai responder várias questões envolvendo o nosso tema de termologia e também vamos reconhecer os temas que a gente trabalhou em aulas anteriores. Então, para começar, a gente vai trabalhar a nossa primeira questãozinha de hoje. Bom, primeira questãozinha diz o seguinte: o calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a. Então, galerinha, eu quero saber sobre o fluxo de calor entre dois corpos em contato. Então, a gente vai ter que lembrar do seguinte, antes da gente responder, quando é que existe fluxo de calor? Galerinha, o fluxo de calor ele vai acontecer quando eu tenho a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho um corpo aqui que eu desenhei de vermelho e esse corpo ele será um corpo A. Ele é um corpo que eu coloquei ele de vermelho porque ele está quente. E ele tem maior temperatura que um corpo B, que eu vou desenhá-lo aqui de azul. Esse corpo B, eu vou desenhá-lo dessa cor, porque ele vai representar um corpo frio. Perfeito? Bom, galerinha, esses corpos eles vão ter temperaturas diferentes, tá? A temperatura de A, nesse caso, será maior que a temperatura de B. Perfeito? E assim, galerinha, eu posso dizer o seguinte para vocês. Eu posso dizer que, por eu ter uma temperatura de A maior que a de B, as temperaturas são diferentes. Nessa situação, quando as temperaturas são diferentes, eu posso dizer que há um fluxo de calor. Sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, todas as vezes que eu observo um fluxo de calor, eu tenho que observar que essas temperaturas, elas são diferentes. Então, todas as vezes que os corpos possuem temperaturas diferentes, nós temos fluxo de calor. Sempre do mais quente para o mais frio. Assim, galerinha, a gente marca a letra B de bola. A temperatura dos corpos ser diferentes é o motivo para que a gente possa ter o fluxo de calor. Beleza? Perfeito? Então, a gente responde aqui a nossa primeira questãozinha. Vou deixar um timezinho de 1 minutinho para vocês desenharem esse esquema,
anotarem as informações principais dessa questãozinha e a gente volta já. Um minutinho na tela. Muito bem, jovens. Então vamos para a nossa próxima questãozinha, confirmando aí para vocês o gabarito da letra B de bola. Vamos aqui para a questãozinha número 2. Sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma... Vamos lá. O calor, jovens, ele é uma forma de temperatura, perdão, uma forma de energia em transferência, diferente, por exemplo, do conceito de temperatura, tá bom? Então anote, olha só, para a gente revisar. Calor diferente de temperatura. Calor diferente de temperatura. Por que o calor é diferente de temperatura, professor? Porque o calor está associado ao conceito de energia. E a temperatura? A temperatura está associada ao conceito de grau, de valor numérico, de número. 1 grau de agitação molecular. Já o calor seria uma energia térmica em transferência. Perfeito? Então, esses são os dois conceitos, o conceito de cada uma delas. Tá? Essa transferência eu também posso chamar de trânsito, né? Que sempre se desloca de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, é por isso que eu acabo chamando de trânsito. Então, galerinha, o melhor conceito que eu posso colocar aqui para a gente seria letra B de bola. Esse é o melhor conceito de calor que a gente observa nos nossos gabaritos, que é o que nós vamos marcar na letra B de bons
alunos. Tá bom? Novamente, eu vou te dar 1 minutinho para essa questão, tá? Timezinho de 1 minuto para você poder anotar esses conceitos e a gente volta depois desse 1 minuto. Muito bem, galerinha. Finalizamos a segunda, vamos para a terceira questão. Tá bom? Bom, galerinha, retornando aqui para a nossa aula, a terceira questão diz o seguinte: o SI, Sistema Internacional de Unidades, adota como unidade de calor o Joule, pois o calor é energia. Olha só, ele veio com um conceito dizendo que o calor é uma forma de energia. No entanto, só tem sentido falar calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo para outro, em decorrência da temperatura, da diferença de temperatura entre eles. Então eu só falo que calor é energia quando ele é uma energia em trânsito, tá? Ele não pode ser uma energia contida, beleza? Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Qual das afirmativas, qual das alternativas, o calor está empregado corretamente? Letra A. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que estava armazenado. Essa não pode ser o nosso gabarito, porque eu falei para vocês que calor é uma energia em trânsito que não pode ser acumulada. Tá? Não pode haver acúmulo de energia. Coloque aí. Não podemos acumular calor. Isso não pode acontecer, tá? Não podemos acumular calor. Armazenar calor. Letra B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Novamente errada. Eu não posso acumular calor. Letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Agora sim. Como ele está perdendo calor,
ele vai ceder esse calor para o ambiente e assim a sua temperatura ela vai diminuir. Perfeito? E a letra C diz que o aumento da temperatura de um corpo é um indicador de que esse armazenou calor. Então está errada. Eu não posso armazenar calor, acumular calor. Todas as alternativas que a gente cancelou, meus queridos, a gente observava que ele falava em acúmulo de calor, em armazenamento de calor. Então a gente não pode ter armazenamento de calor, porque o calor é uma energia térmica em transferência. Bom, novamente eu vou te dar 1 minutinho e a gente volta depois desse time, tá bom? 1 minuto. Vamos lá, galerinha. Vamos agora para a próxima questão. Já respondemos aí 3 questões, né, da nossa aula de hoje. Vamos para a quarta questãozinha. Perfeito? Show de bola. Tranquilidade, galerinha. Bora lá. Continuando aqui a nossa aula. Olha aí aparecendo o gabarito para vocês, né? E vamos para a quarta questãozinha. O fato do calor passar de um corpo para outro deve-se. Essa questãozinha a gente respondeu uma bem parecida com ela, e por isso eu vou dar o timezinho para vocês de 2 minutos, tá bom? 2 minutinhos na tela e a gente volta já.
Vamos lá, jovens. E aí, qual é o nosso gabarito? Qual seria a nossa alternativa correta? O que vocês acham, meus queridos? E aí? Bom, como a gente respondeu agora há pouco, na segunda questão, na verdade, na primeira questão da nossa aula, eu falei para vocês que o calor ele só se transmite de um corpo para outro quando eu tenho diferença de temperatura entre eles, tá? Então, sempre eu tenho que ter uma diferença de temperatura entre esses dois corpos, ou mais corpos, para que eu tenha uma transferência de calor. Se eu tiver, professor, dois corpos iguais, de temperaturas iguais, ou até mesmo dois corpos diferentes, mas com mesma temperatura, eu tenho a possibilidade de transmitir calor? Não. Não há a possibilidade de transmitir calor se eles têm mesma temperatura. Só há transmissão de calor quando as temperaturas são diferentes. Então a gente vai marcar a letra B de bola, como você observa no gabarito que apareceu na tela. E vamos aqui para a nossa quinta questão de hoje, tá? Acabei de falar uma informação bem semelhante a essa, né? De que quando os corpos eles estão com temperaturas iguais, não ocorre transmissão de calor, trânsito de energia, transferência de energia, em decorrência de um processo. E esse processo está aí na quinta questão, tá bom? Então eu vou te dar 2 minutinhos para você responder a quinta questão e a gente volta já já. Muito bem, jovens. Retornando aqui para a nossa questãozinha número 5, ela fala o seguinte:
dois corpos, A e B, de massas MA e MB, tais que MA seria, na verdade, maior que MB, mas a questão das massas não vai importar a questão, tá? Estão as temperaturas de TA e de TB, beleza? Respectivamente com TA diferente de TB. Num dado instante, eles são postos em contato. Ao alcançarem o equilíbrio térmico, teremos para as temperaturas finais TA e TB, o que nós teremos, jovens? O que nós teremos para essas temperaturas TA e TB? Como eu tenho o equilíbrio térmico entre esses dois corpos, o que eu vou alcançar entre eles é temperaturas iguais. Então, o resultado seria o da letra B. Toda vez que eu tenho equilíbrio térmico, meus queridos, eu posso dizer para vocês que o equilíbrio térmico é uma situação, observem bem, o equilíbrio térmico é uma situação de que, professor? De iguais temperaturas. Como os corpos vão ter iguais temperaturas, então não consigo mais ter troca de calor entre eles. Perfeito? Então, em situações de iguais temperaturas, eu posso dizer para vocês que não há mais troca de calor. Perfeito? Não existe mais troca de calor nessa situação. Por isso que o gabarito é o da letra B de bola. Certo? Vamos para a nossa próxima questão? Bora lá para a sexta questãozinha, jovens. Olha aí, se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com o terceiro, conclui-se que, novamente, se eu tenho equilíbrio térmico, galerinha, os três estão em repouso, não quer dizer isso. Os corpos estão em equilíbrio térmico entre si, os dois corpos, mas são três, né? Eu tenho dois corpos em equilíbrio térmico com um terceiro. Então, são três corpos, não dois. Letra C. A diferença entre as temperaturas dos corpos é diferente de zero? Não. Se eu fizer a diferença do corpo A com o corpo B, vamos pegar aqui, ó, corpo A com o B. Ia colocar C com B. E um terceiro corpo, que é o C. Se a gente realizar a diferença de temperatura entre A e B, a variação de temperatura entre eles é zero. Se a gente pegar entre B e C, a variação de temperatura entre eles é zero. Se a gente pegar entre A e C, a variação também é zero, tá? Então, não é diferente de zero, certo? Não é diferente de zero. Letra D. A temperatura do terceiro corpo aumenta. E aí? Temperatura do terceiro corpo aumenta? Não, se os três estão em equilíbrio térmico. E aí?
Os corpos possuem mesma quantidade de calor? Dá para dizer que eles possuem mesma quantidade de calor? Não dá para dizer, tá? Então, deixa a gente gabaritar aqui. Ah, ele fala que o gabarito é a letra B de bola. Olha aí, nosso gabarito está aqui. Professor, mas o senhor havia dito que não seria ela, porque tem dois corpos. Mas ele diz aqui que os dois corpos estão em equilíbrio entre si. Dentre essas alternativas, é a mais correta, tá? De início, eu desconfiei dela, mas olhando para todas as outras alternativas, ela é a mais correta. Porque independente se eu tenho dois corpos, três corpos, todos eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então, se a gente analisar a letra B, comparando com todas as outras alternativas, ela é a mais correta, tá? Principalmente com a última, né? Que não dá para eu dizer que os três têm mesma quantidade de calor. Não dá para dizer que os três vão receber a mesma quantidade de calor. O que eu posso dizer é que as temperaturas são iguais, já que eu tenho uma situação de equilíbrio térmico, né? Beleza? As temperaturas são iguais em situação de equilíbrio térmico. Indo para a sétima questão, a gente vai responder agora questões relacionadas a escalas termométricas. E a sétima questão vai falar o seguinte: um corpo se encontra a temperatura de 27 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, galerinha, como aqui eu tenho que transformar 27 graus Celsius, que está na escala, olha só, Celsius de temperatura, na escala Fahrenheit, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que utilizar a relaçãozinha de Celsius para Fahrenheit. De Celsius para Fahrenheit, eu uso a seguinte relação. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Quem é o C? O C é o valor de 27. Então, fica 27 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Beleza? Galerinha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meio pelos extremos. Detalhe é que o 5 ele vai multiplicando o F e o 32, tá bom? Então, vai ficar 5 que multiplica F menos 32 igual a 27 vezes 9. Fazendo a propriedade distributiva da multiplicação, o 5 multiplica o F, o mesmo 5 também multiplica o 32. Então, fica 5F menos 160, que é 32 vezes 5. 27 vezes 9, quanto é que fica? Vamos lá, vamos fazer. Mão na massa, né? 27 vezes 9, 9 vezes 7. 9 vezes 9 dá 81. 9 vezes 8 dá 72. Não é isso? 9 vezes 7, quanto é que dá, meus queridos? Subtrai aí mais 9. Dá 63. Então, fica 3 aqui, 6 aqui. 9 vezes 2 dá 18, mais 6, eu tenho o valor aí de 20 e... Vamos lá, 18 mais 6, 24. É isso? Então, fica
243. Perfeito? Galerinha, vou somar agora. Por que somar? Porque o 160 que é negativo, ele passa somando para o outro lado. Então fica 5F igual a 243 mais 160. Beleza? E agora, professor, o que a gente vai fazer? Vamos ter 5F igual a 243 mais 160. Faz as contas aí. Bora lá. 243 mais 160. 3, 4 mais 6, 0. 1 mais 2 dá 3, mais 1, 4. 403. Não é isso? 403 é a minha soma. 403 dividido por 5. Quanto é que vai dar, meus queridos? Vai dar o quê? 40 dividido por 5 dá 8. Vamos fazer aqui a divisãozinha. 40 dividido por 5 dá 8. Sobra o 3. Passo uma vírgula. Acrescento um 0. 30 dividido por 5 dá 6. Então, 8,6 graus Fahrenheit é o valor de 27 graus Celsius. Beleza? Então, vamos fazer essa sétima questão dessa maneira. Vamos para a oitava questão, tá? Mas antes disso, eu vou te dar um minutinho para você anotar essas informações, printar essa telinha, tirar uma foto e a gente volta já. 1 minuto. Vamos lá, meus queridos. Próxima questãozinha 8. Diz que um doente está com febre de 42 graus. Qual sua temperatura expressa na escala Fahrenheit? Então, galerinha, vamos determinar novamente usando a mesma regrinha da questão passada. Agora, o que vai mudar é que a temperatura é de 42 graus Fahrenheit. Beleza? Então, no lugar, graus Celsius, né? Então, no lugar de C, eu coloco 42. Fica 42 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Multiplica aí, galerinha. Então, vai ficar
5 que multiplica f menos 32 igual a 42 vezes 9. 5 vezes f dá 5f. 32 vezes 5 dá 160. E o 42 vezes 9, professor? Para a gente fazer bem rápido. Bora lá. 42 vezes 9. 378. O 160 passa somando, né? Então fica 378 mais 160. Aí vai ficar 5F igual a quanto, jovens? 378 mais 160 dá 538. 5F igual a 538. O 5 passa dividindo esse valor de 538 por 5. Quanto é que dá? 538 dividido por 5 dá 107,6. Isso em graus Fahrenheit. Beleza, galerinha? Meus anjos, a gente vai finalizar a nossa aula por aqui. Porém, a gente tem também uma aula presencial. Eu espero que vocês pudessem ou que vocês tenham assistido essa aula presencial. Vocês possam assistir ou tenham assistido essa aula presencial, tá? E a gente se encontra também nesse encontro presencial semanal que nós temos. Bom, acompanhem as aulas do canal Educação, façam essas atividades que estão disponíveis para vocês na nossa plataforma, na nossa aula, tá? E a gente se encontra no próximo encontro. Até lá, jovens. Tchau, tchau.